Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui com o engenheiro Carlos Eduardo Regatieri. Tentamos fazer a palestra semana passada, infelizmente não foi possível, mas hoje ele está aqui com a gente com mais vontade ainda de contar muita coisa para vocês. Vou te apresentar, Regatieri, executivo com mais de 30 anos de estrada, com graduação em engenharia pela UFJF, mestrado pela Poli-USP e MBA pela PIA-USP, e experiência adquirida em empresas nacionais e multinacionais do segmento de varejo, Grupo DPSP e Grupo Nós, Construção Odebrecht, Indústria Votorantim e Lafarge, Associações de Classe ABCP e Serviços Concremate, em diversos estados do Brasil e na Venezuela. Então, só pelo currículo resumido dele, vocês podem ver quanta experiência ele tem, e por isso a gente chamou ele aqui. Ele é uma pessoa que a gente já conhece aí, um amigo de muitos anos, muito agradável, vocês vão ver que gostoso a palestra com ele. Então, agradeço demais, Regatieri, você aqui com a gente. Sucesso aí na sua palestra, espero que o pessoal curta. E, pessoal, lembrem, encham de perguntas aqui o nosso chat, que depois a gente passa as perguntas todas para ele, tá bom? Regatieri, muitíssimo obrigado, é com você. Boa tarde, Fabíola, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Só com relação às perguntas, devem ser fáceis, tá? Porque quarta-feira de tarde, pergunta difícil, hoje tem jogo do Flamengo, não dá para ter pergunta difícil, que eu estou concentrado. Tá ok? A ideia nossa é bater um papo, eu queria agradecer o convite aí da equipe liderada pela Fabíola aí, é bater um papo com vocês, trocar uma experiência, e a gente discutiu bastante sobre o tema, e a ideia foi contar um pouquinho de uma visão, obviamente ela era uma visão com viés, porque ela é minha, dos últimos 33 anos aí, da saída de onde que eu vi. Então, o que a gente colocou como adicional aqui é gloriosa Juiz de Fora até adorável Sampa Desvairada, né? Como eu disse, eu me formei na UFJF, Juiz de Fora, eu contou um pouco, e depois de formado, eu passei 6 meses aí achando que ia ficar milionário fazendo casa, não deu nada disso certo, porque eu não fiz nem começamos, e eu vim para São Paulo, e daí tem uma jornada que eu vou contando um pouquinho. Então, a ideia é bater um papo descontraído, e começando, eu vou falar de um tema que tem incomodado todos. Eu estava antes aí fazendo o warm-up com o Caio, já peço desculpa, na semana passada foi uma falha, hoje descobrimos que a falha foi do meu computador, tá certo, quem está vendo sou eu, mas quem não funciona é ele, e o que a gente tem... Regatieri, só vou pedir para você falar um pouquinho mais alto só, tá bom? Mais alto do fone, tá bom? Só um pouquinho, porque alguma coisinha falha, a gente ouve, mas dá uma pequena falha. Ok, melhorou? Obrigada. Obrigado. Então, eu estava conversando com o Caio um pouco antes, com a situação que a gente vive de crise, né? Eu tenho um grande amigo, conversamos aí tempo na Fage, o Gil Castelo, um grande palestrante aí, e ele fala que na crise a gente precisa ter, né, CTI. O que seria isso? Primeiro, a gente precisa estar conectado, né? E a conexão hoje mostrou que ela não precisa ser só física, né? Acho que essa pandemia trouxe algumas coisas, não criou nada, né? Frase minha do mercado, crise não cria nada, ela só acelera, mas ela mostra que a gente tem que estar conectado. Tem que estar conectado ao mundo, ao mercado, aos amigos, aos colegas. Isso é fundamental, principalmente para aqueles que estão formando, estão chegando ao mercado agora, né? Transpiração. Sofá não é o melhor amigo, tá certo? Então, eu sempre falo, né, que a gente estar presente no cliente, seja ele cliente aí da forma mais rápida, não aquele cara que compra, mas todo aquele que pode te ajudar no processo. Então, isso para mim é fundamental, né? Inspiração. Tem que buscar fontes que alimentem nossa criatividade. Vivemos um mundo muito rico, né? Se a gente entrar hoje, o que tem de palestra hoje, grátis, 0,800, que é o preço que eu mais gosto no mercado, você passa 3 meses aí assistindo palestra e não acaba. Você tem muita informação. Quem mora em São Paulo, como nós que estamos aqui agora, a grande maioria, os alunos aí, a gente tem uma riqueza de oportunidade que às vezes não é aproveitada, desprezada. Acho que é muito importante isso. E não menos importante, inovar. Inovar não é o iPhone 17, inovar não é o carro voador que a
Embraer X está montando, somente isso, desculpa. Inovar também é qualquer coisa que a gente faça diferente, é buscar produtividade, tá certo? É fugir do lugar comum. Então, essas frases são minhas, são do Joe, até eu cito aí porque ele fala, né? E eu espero que a gente tenha, sinceramente, um papo produtivo, né? Eu gosto muito de Jabbar, a forma redonda vai ficar escondida pela câmera e não vai mostrar, mas não é comendo alface. E uma das coisas que eu aprendi ali numa frase lá em Juiz de Fora, do Robert Frost, é que o cérebro é um órgão maravilhoso, tá certo? Ele começa a funcionar assim que a gente se levanta da cama e não para, até que a gente chega no escritório. Tá? Eu sempre, e poderia ser hoje interpretado no caso aqui, na sala de aula, num aspecto mais amplo, ou seja, a gente tem que sair do nosso mundo. Eu sempre discuti muito com meus colegas que alguns, principalmente uma grande maioria, vai para dentro das obras, tem que ter vida fora do tapume, tem vida inteligente fora do tapume, tem que buscar vida inteligente fora do tapume. A gente tem que se oxigenar, ouvir os outros, ter humildade para ouvir os outros para poder aprender. Isso, na minha opinião, é fundamental. Aí eu faria uma provocação, né? Falando para uma turma aí, como a Fabiola não me deu o briefing errado, não me enganou, porque eu enganei ela semana passada, vai que ela quer se vingar, é uma turma que está se formando. Então, tenha sempre em mente, se é uma coisa que eu aprendi nesses anos, que ser não é o mesmo que estar. Tá certo? Ser representa a instância. Então, a gente escuta muito as pessoas, e todos nós pensamos nisso, a vaidade do estar no momento. Eu estou como responsável por quê, eu estou como chefe de quê, eu estou como isso. A gente está. A partir do dia que você perde esse crachá, que você perde a posição, é um baque se você não está muito claro quem você é. E a gente tem que sempre buscar quem a gente é na essência, né? Tem que correr atrás da grana, grana é fundamental, grana compra uma porrada de coisa, mas não pode esquecer do que o ser, né? Esse é a essência que nós devemos estar. E aí, quando eu falo comigo, né, de mim, eu falo quem eu sou, né? Então, vou resumir de uma forma diferente para quem eu sou. Primeiro, eu nasci em 64 em Curitiba, né, ano da Revolução. Então, eu digo que eu sou filho da Glaucia e do Frederico Punção. Sou engenheiro por vocação, não consigo imaginar eu fazendo. Eu faço uma porrada de coisa, pretendo fazer outros tantos, mas não vejo da faculdade que eu faria. Se tivesse que fazer outro, eu faria engenharia com todas as maluquices que tem, tá certo? Sou encantado com gente por sedução, certo? Eu adoro as pessoas. Sou casado com a Valéria há 27 anos, completamos a semana passada, por decisão, casamento é decisão. E na pandemia eu dizia para você, tem que rezar muito, tem que ter muita fé, tá ok? Pai da Laura, do Lucas e da Luísa, com a maior realização, tá certo? Dos meus grandes projetos. Né? Tenho 33 quilos de estrada por opção, literalmente são quilos nesse caso. Flamenguista por emoção, que eu já disse. Extrovertido como identificação. Parceiro como definição. Aprendiz diário como motivação. E otimista de coração. Então, esse, se você me perguntasse quem eu sou, aí representa um pouco do que eu sou, né? E aí eu diria para vocês que estão chegando, a gente tem que preparar para uma realidade, né? Não cabe a mim ser, não sou arauto da má notícia, mas também não quero ser para enganar. Primeira coisa, gente, crise não é raridade, tá certo? Eu estava pensando aqui, e aí, para mim, crise é uma constante realidade intrínseca do segmento da engenharia. Eu me formei em 1987, certo? Eu fiz vestibular em 81, eu fiquei 5 anos e meio na faculdade, porque eu gostava muito, era de graça. Eu sempre falo meus filhos, de vocês não é de graça, então eu não gosto tanto não, sair antes para poder ajudar o pai. Mas a minha era de graça, fiquei mais 6 meses aí. E o que acontece? Quando eu fiz vestibular em 81, eu fiz de 80, né, estudando, já se falava em crise. Tá certo? Então, nós estamos falando 40 anos de crise dos 56 que eu tenho. Então, é uma coisa normal e a gente está aqui para superar. E acho que somos uma profissão diferenciada, uma carreira diferenciada que permite, uma formação diferenciada que permite que a gente supere, né? E ser engenheiro, o que é ser engenheiro? Né? O que é engenheirar? Tá? É simplesmente muito simples. É liderar, gerar resultados, formar equipe, formar pessoas, é resolver problemas, é inspirar. Eu gostei de que eu recebi isso aqui, essa foto eu guardo muito, são várias aqui, que engenheiro é a pessoa que executa trabalho preciso, de suposição, com base em dados nada confiáveis, fornecidos por indivíduos de conhecimento questionável. Veja também, mágico ninja. Isso vai ser o dia a dia. Tá certo? Isso vai ser o dia a dia nosso, isso vai ser o dia a dia da profissão, e não importa aonde a gente vai atuar. Nós vamos encontrar um pouco disso. Mas quando a gente tem clareza disso, é muito mais fácil.
né? Quando eu fui trabalhar, confesso que eu não tinha essa clareza. E uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção, que vem me chamando muita atenção, os últimos estudos que eu tenho feito, estudos aí, eu não tenho a competência dos professores de aprofundar, mas eu procuro ler um pouco mais, o que me chama a atenção, seja nas redes sociais, seja nas internets, nas notícias curtas, eu não tenho paciência de ler uma página de jornal, é que a comunicação, né, é um grande vetor. E ela mudou com o tempo, tá certo? A gente não pode lembrar que nós tivemos 1000 anos a humanidade é muito recente. A Idade Média teve 1000 anos, tá certo? Aí nós tivemos o século XX, correto? Foram só 100 anos. Esse 1000 foram 100 anos depois, para fazer a comparação, né? Onde se criou cinema, TV, gráfica, fotografia, gravações sonoras. É muito pouco tempo, né? Citando um exemplo para vocês, né, em 38, ou seja, há 80 anos atrás, um pouquinho mais, 82 para ser exato, nós tivemos a primeira novela de rádio, foi do Orson Welles, Guerra dos Mundos. Teve 6 milhões de ouvintes. Desses, 1.200.000 ficou em pânico. Isso não é dado meu, está na internet, busquem lá. 1.200.000 ficou em pânico, teve 6 milhões de ouvintes. 6 milhões é gente pra cacete, né? São 10 vezes a população da Grande Juiz de Fora, de onde eu vim. Mas eu fiz uma pesquisa. Se a gente digitar o Charlie Puth, para quem gosta de música, eu gosto bastante, não toco bumbo e marcha fúnebre, mas eu gosto muito. Pode ver que o Charlie Puth ele tem 17,4 milhões de seguidores. E uma das músicas dele, We Don't Take Talk Anymore, teve 2,5 bilhões de visualizações. 2,5, mais de 1/3 da população do mundo. Tá certo? Com certeza, em 38, não tinham 18 milhões de população no mundo. 2,5 bilhões. E como ele, tem vários. Tem um caso desse. E peguei um caso mais recente, né? Quem está vivendo na área das lives, eu adoro live, assisto todas, principalmente aquelas que têm resenhas. Que o cara vai só tocar, se for muito chato, eu não tenho paciência, não. Se tem resenha, os caras tomam um chá lá, eu vou dando risada com eles aqui, até porque distrai nessa época de pandemia, que a gente fica mais recluso. Primeiro dado, a separação do Gustavo Lima, uma coisa recente, né? Eu vi hoje, atualizei esse dado hoje às 4h30 da tarde. Você digitar a separação do Gustavo Lima e Andressa Suíta com um espacinho, deu 7,5 milhões de citações, tá, no Google. Um assunto extremamente fugaz, uma coisa assim, geral. Ou seja, a comunicação está muito maior, está muito rápida. E também a gente precisa aprender. Por que eu trago isso? Porque eu acho que tem uma lição muito grande, né? Tem um caso aqui recente, e da parte da história aqui, em 86, o presidente, né, que no ouço da DEC, ele foi descrito como um empreendedor de maior sucesso na visão americana. E o cara disse, em 1986, ou seja, eu já tinha 22 anos, eu estava quase me formando. Ele me disse, eu me formei sobre essa égide, não tinha razão para ninguém ter um computador individual, tá certo? Eu estou conversando com vocês com base em tecnologia, aqui em casa, vou para uma casa de vocês, tem o celular, que hoje é o computador, você tem o computador, cada um tem o seu, quando não tem mais de um, né? Não é por nada, menos de 15 anos, ou seja, 12 anos depois, essa empresa foi comprada pela Compaq. Ou seja, faltou um pouco de visão no processo. Então, a gente precisa lembrar sempre dessa frase do Charles Darwin, é sempre olhar quando se fala em Galápagos, né? Tá certo? Que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Correto? Eu acho que é muito importante a gente ter isso e trazer para o dia a dia, né? Acho que essas lições da vida, essas lições, de um lado, a gente tem que olhar de uma forma mais holística, ela não precisa ficar só no lado da biologia, tudo. E é muito importante que a gente precisa se adaptar para poder vencer, né? Essa turma que está formando agora, estou imaginando que está com 24, 25 anos. Então, em 2004, todos eram nascidos, né? Tá certo? Não vai ter ninguém com 16 anos aí, né? Só se tiver um gênio. Isso aí, gente, é uma foto real, um anúncio do Papa Bento XVI na Praça de São Pedro, em 2004. Eu estou falando há 16 anos. Eu não estou falando há 40 anos. Tá? Há 16 anos já tinha meus 2 filhos mais velhos. Só não tinha nascido a Luísa ainda. Tá? Ela é de 2006. Esse é o anúncio. Gente, opa, cagada, vamos corrigir. Aqui, desculpa, já que voltamos. Tá certo? Quando nós fomos em 2013, tivemos o anúncio do Papa Francisco. 9 anos depois. 9 anos depois. Nada, menos de uma década. Olha o que mudou na foto. 9 anos depois. Isso não é uma mudança só do luxo. Isso não é só a foto que representa.
Isso é maneira de ver o mundo, é maneira de interagir os mundos, né? Eu morei em Brasília nos anos 75, dizia assim, em Brasília que o corpo humano era dividido em cabeça, tronco e rodas. Brasília você tem que ter carro. Vocês conseguem imaginar, quer dizer, eu já vivi sem celular, aliás, vivi uma vez na minha vida sem celular. Imaginar hoje que esse celular que eu combino nas aulas com a Fabiola, celular que eu estou usando para fazer essa apresentação, celular que você tem banco, celular que você faz isso, celular. Outro dia eu tive uma agência de banco, porque eu não sabia nem me comportar na agência de banco mais, certo? Não precisa fazer mais nada em agência de banco. Fui tratado um cheque, nem sabia que isso existe. Talvez a grande maioria que esteja nos ouvindo não sabe que existe. Já existiu uma coisa chamada cheque, não tem aí, que é um caos, entendeu? Tá certo? Então, acho que é muito importante a gente ver, né? E a gente precisa entender, nesse contexto, o que se espera dos líderes quando a gente fala nessa década que começa agora, vai ser adiado um pouco, né? Porque está tudo meio parado, mas a gente entende que o profissional hoje tem que entender a organização da empresa e o ecossistema que ele está envolvido. Tá? Não dá para ser PCC, Planejamento, Comando e Controle, não dá para olhar antes. Você precisa entender a parte dos funcionários, né? Eu estava lendo hoje no LinkedIn mais cedo que a XP está disponibilizando para os funcionários não ficarem em home office, está disponibilizando cadeira, móvel, cadeira, escrivaninha, etc. Os caras têm conforto. E aí teve uma pessoa lá, uma visão míope, que falou, vai ficar em casa porque é economia. A minha leitura é diferente. A empresa vai economizar, você não tem a dúvida nenhuma. Pagar um escritório, gente, uma empresa pagar 1, 2, 3, 4, 5 milhões por ano, você chega a gastar 2 horas no trânsito, sexta-feira à tarde, para que tinha que ir lá? Foi 2 reuniões, fica em casa faz 4. Eu estou falando de você de camisa de bermuda e chinelo, ninguém precisa saber que o chinelo é velho, confortável, tá certo? A gente precisa ter funcionário. E, obviamente, o cliente fica melhor, porque funcionário mais contente atende melhor. Isso é o seguinte, cliente, né? O cliente é um caso importante, o cliente ele paga a conta. Talvez a ordem esteja certa aí. Aliás, não tem ordem, porque todos são importantes nesse ecossistema. Mas o cliente que paga a conta tem que entender isso. Aquele cliente da Praça de São Pedro, Pedro XVI, é diferente do Papa Francisco. O Papa Francisco é ele conectado. Hoje está tendo a Black Friday. A primeira Black Friday foi todo mundo enrolado, era aquela máxima, né? Compre tudo pela metade do dobro do preço. Hoje, você vai fazer uma lista, quer dizer, aqui em casa você comprar uma torradeira, mais algumas coisas, já vai para a internet, faz uma pesquisa, sem sair de casa. Sem sair de casa. Eu compro várias coisas, como vários de vocês, sem sair de casa. Tá? Alguns sites espetaculares, outros tenebrosos, mas é assim que funciona. Os tenebrosos eu não volto mais. Fornecedor. Eu sou, numa época, o fornecedor, você tinha, inclusive, tem empresas, construtoras no mercado, não vou dizer o nome para não ser deselegante, cujo prazer é achacar, torturar o fornecedor. Nós, na engenharia, sofreu muito. A equipe de projeto, então, quem me invita na área de projeto, me dá até dó, porque ninguém valoriza. E depois dá merda na obra. A obra começa com um projeto, ninguém lembra disso, entendeu? A obra só vê a casa bonita e o banheiro lá azulejado. Nós precisamos tratar bem os fornecedores. Nós precisamos tratar bem o consumidor, que é o final. Nós precisamos entender que tudo isso está embutido, tá certo? Flui um sistema de informação. As informações hoje, elas permeiam muito. E isso chega na engenharia, precisa chegar na engenharia. E que não teve uma evolução muito forte nos últimos anos, não vou dizer nem foi nos 33 anos que eu comentei, que eu já milito na área. Né? E daí, quando a gente lida, quando vocês que são engenheiros, vocês vão se liderar. É a primeira coisa que eu disse lá, vai formar engenharia, vai ser líder. Ninguém forma engenharia para não ser líder, você vai liderar um processo. E aí você tem que entender o campo. E o campo do líder ficou muito amplo, a gente precisa entender. Primeiro, confiança. Se estamos falando de home office, que para mim ela é irrevogável, ela não volta, tá certo? Você tem que trabalhar criatividade e ousadia. Não dá para ser PCC, tem que ousar, tá certo? A grande máxima das startups que está na moda é cool, né? É legal, beleza? É que o pessoal erra rápido e corrige rápido, mas é permitir o erro, é criar, é ousar. Tem que gostar de lidar com gente. Eu estou cada vez conhecendo. Não gosto de lidar com gente, muda completamente, porque não tem jeito. Se você não lidar com gente, não dá. Reconhecimento. Carinho, colo, mordomia, atenção, só não gosta quem não tem. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Reconheça em público, corrige em privado. Eu já errei muito em relação a isso. Humor e celebração. Ambiente que se eleve. Você só vai ter criatividade e ousadia quando você tiver um ambiente bem-humorado, um ambiente leve. Não precisa ser sem pressão. A pressão faz parte do trabalho. Não advogo isso. Não tem que ser oba-oba ou deixar minha mãe. Mas, pelo amor de Deus, tem que ser uma coisa com humor, tem que ser celebração. Comunicação ativa.
tem que se comunicar. Não tem que se mandar zap curtos, não tem que se falar, pegue seu telefone, não importa a sua posição, converse com a pessoa, deixa claro. A comunicação é responsabilidade do emissor. Entendeu? Se for dar uma notícia ruim, dê claramente, não deixe subliminarmente, avise. Se for dar uma boa, melhor ainda. Defender veementemente valores e fundamentos, defender propósito. Isso é um campo do líder, tem que ver o propósito, por que está fazendo aquilo. Tá? E dar exemplos, tá? Para fora e para dentro. Não adianta ser o cara da buzzwords, né? Entendeu? Eu sou agile, eu sou, vamos fazer um squad, senão tem várias modas muito legais, são cools, elas são bacanas, se não vê um exemplo da pessoa. Então, esses campos, meus colegas, eu gostaria, tomar liberdade, audácia, de sugerir, que eu acho que são pontos fundamentais que devam a gente. Isso é a base do sucesso da carreira aí de vocês. E eu posso dizer que eu falei muito, né? E tem que ser, e ser inovador é aproveitar as oportunidades, tá certo? A gente precisa aproveitar as oportunidades. Não importa quais elas sejam, não importa, por menores que elas sejam, tá certo? Por menores que elas sejam, das coisas pequenas. E para isso é importante estar conectado com o mundo fora, seja no nosso escritório, seja na nossa obra, seja do que for. A gente precisa ter contato. E para estar conectado, volto a dizer, não vamos esconder atrás da pandemia, do famoso lockdown, vai ter uma segunda fase, ela está sendo politizada, mas em algum momento vai ter, vai todo mundo assustar um pouquinho, vai ser muito menor que a primeira, depois libera de novo, mas você tem hoje formas e formas de fazer, tá certo? A gente tem formas e formas de fazer. Hoje tem Zoom, Google Meet, etc. Caramba, quanto que a gente consegue fazer isso aí, tá certo? A engenharia precisa eleger a tecnologia como uma de suas prioridades. Eu brinco a engenharia um pouco a vanguarda do retrocesso, né? A gente escuta falar, tem um amigo aí, o Ceoto, uma grande figura, Fabiola, podia ser, ele já não esteve aqui, eu não estive olhando o nome dele, mas valeria a pena convidá-lo, porque advoga a produtividade e tudo, ele é diretor fundador da Rubik, fazendo um belo trabalho, né? Ele sempre vem divulgando isso há anos, vem falando, quase clamando no deserto, tá certo? Existem outros canais que fazem isso também. Temos que eleger a tecnologia como prioridade, tá certo? E juntar experiências é sempre importante. A gente precisa aprender, né? Talvez hoje eu não tenha conhecimento das cadeiras, das cabeças, claro, as pessoas mudam, mas juntar um pouco a experiência, sabe? Um operário de baixo nível tem muita coisa a ensinar, tá certo? Um líder, um diretor, etc., ele tem muita coisa a ensinar, tem que juntar a experiência, tem que juntar com colegas de outras atividades. Eu desenvolvi um projeto fantástico na Lafarge, tá certo? Virou até meu amigo, foi o Zé Mauro, que me ajudou muito com a Baltec lá, ele não tinha Baltec na época, com os aditivos, nós fomos fazer um trabalho em conjunto, tá certo? Para soltar as argamassas lá, um trabalho em conjunto, tá certo? Não foi um trabalho a 2 mãos, foi um trabalho a 4 mãos, a 6 mãos com a equipe de operação, 8 mãos com a equipe de suprimentos, tá certo? 10 mãos com a equipe de logística. Pô, tem que montar, tem que juntar experiência, a gente não faz nada sozinho, tá certo? E aí vou tratar com vocês um pouco, mostrar algumas cenas fortes aí, espero que se segurem o coração, tá certo? Projeto ou execução quando a gente vê isso, tá certo? A gente escuta, de ver muitas falhas, eu peguei 2 exemplos, mas o problema é de projeto e execução, entendeu? E muitas vezes fica naquela discussão, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, tá certo? O fresquinho vende mais que o fresquinho, e por aí afora. Mas a gente precisa ter isso, né? Compatibilizar projeto. Eu nunca atuei na área de projeto, não tenho competência para tal, tenho grandes amigos que trabalham de projeto, mas para mim é uma área lá. A gente não compatibiliza, aí acontece essa barbaridade. Isso é foto real, gente, isso é montagem, até porque eu não sei mexer, tá? Deu para notar que tecnologia, assim, nessa parte aqui, não é muito minha praia, não. Tá certo? A gente precisa isso, entendeu? A gente precisa respeitar as disciplinas. Projeto é para ser seguido. Obra se faz na obra. Eu tive umas experiências profissionais que a equipe de engenharia passava 80% do tempo no escritório, 90%. Isso durou, claro, 10 dias comigo, não durou mais. Eu não tenho paciência para isso. Obra se faz na obra. Você não tem nada para ver na tua obra, vai ver na obra do teu amigo, vai ver na obra do vizinho. Obra se faz na obra. Obra não se faz com PowerPoint. Obra não se faz com planilha Excel. Você faz controles com planilha Excel. Você apresenta resultados do PowerPoint. São ferramentas, mas não são razão de existir. Obra se faz na obra. Tá certo? O mercado é lá fora. O mercado está na rua. Tá certo?
O mercado está na rua. Está na rua, está em contato com as pessoas, está fora do seu ambiente só de trabalho, está fora da sua visão umbilical, que a gente acaba tendo muitas vezes. Né? Tá certo? A gente vê isso. Na minha carreira, eu vou mostrar para vocês, eu tive um privilégio, trabalhei no Grupo Votorantim, trabalhei na área de concreto, na Gemix. E aí eu falo para vocês, isso aí é concreto? Tá certo? Isso é concreto? Né? Porque o Caio também está na área de concreto aí, está fazendo estágio lá com o Selma, com a equipe da DSEC, uma brilhante equipe. O que acontece? A gente... isso é concreto? Tá certo? Como é que a gente pode fazer? Tá certo? E nós estamos falando Mackenzie, um berço do concreto. Né? Um berço do concreto. Tá certo? Como é que ele pode aceitar isso aí? Isso aí é obra, isso é foto real, gente. Tá certo? Isso é foto real. Né? Eu acho que obras como essa, o engenheiro ajudaria, entendeu? O arquiteto pode fazer o seu trabalho, mas o engenheiro ajudaria, o que muitas vezes acaba não acontecendo. Claro, que aí é um puxadinho, mas tem grande obra. Tem muitas obras. Olha que eu trabalhei, tenho uma experiência de 3 anos no varejo, em várias organizações, fazendo lojas assim, 2 organizações, para ser mais exato, e é importante que a gente comece a olhar o quanto de obra de gambiarra tem. Quanto de obra de gambiarra tem. Tá certo? E aí, por que tudo isso? Porque a gente precisa ter para a cadeia, o aprendizado que a gente tem, nós precisamos aumentar o B do BDI. Não adianta a gente querer juntar. A cadeia tem que ganhar mais. E nós temos que ser agente de aumentar isso. A gente precisa dar atenção aos investimentos que são realmente importantes numa obra. A gente precisa olhar aquilo, quais são as linhas, quais são os impactos, não só no item absoluto, mas na consequência. Ok? Eu trouxe essa frase aqui antiga, de 2002, tá certo? E que eu gostei, que eu vi no Jornal do Brasil, falecido Jornal do Brasil, que hoje parece que ressurgiu aí eletronicamente. Mas em 2001, todo mundo, os investimentos com plano de SEI com Viagra foram 5 vezes maior do que realizados com mal de Alzheimer. Então, estavam prevendo 2031, está chegando, vou até fazer o teste na época, que haverá um grande número de pessoas com seios enormes e ereções extraordinárias, mas incapazes de lembrar para que ambos servem. Tá certo? É lógico. O que é importante? Não tem um balanço. É claro que isso é uma generalização. E a gente tem que estar atento, porque nem tudo é o que parece. Tá certo? A gente acaba se assustando com algumas coisas, se pegando alguns detalhes e não olha o contexto como um todo. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, tá certo? E prestar atenção aos sinais de mercado. O mercado está aí, ele é implacável. O mercado dá sinais. Tá certo? O mercado dá vários sinais. O que a gente está vendo aí é claro, né? Um pouco da interiorização, um pouco hoje está falando que vai ter devolução, o real estate, né, dos escritórios corporativos teve um saldo negativo nos últimos 2 ou 3 meses, ou seja, o que foi devolvido é muito maior do que foi alugado. Não tem, como eu disse, eu acho que isso é uma tendência irreversível. Obviamente, existem interesses aí que às vezes defendem outras opiniões, mas acho que são mais baseados em interesses que em realidade. Né? A gente não está vendo. Não acredito que o Mackenzie faria um outro campus desse tamanho para dar aula. Vai dar aula para uma ordem de alunos no mesmo campus e vai buscar uma forma que possa poder usar mais aulas virtuais, etc., aulas digitais, como essa que nós estamos fazendo. Ok? O quadro atual, independente de qualquer coisa, independente do conceito, ele é para ação. Eu acho que a gente não pode parar. E o atual aí é sempre diário. Toda vez que a gente vê um problema e que a gente fica parado muito tempo, a gente acaba perdendo espaço. E eu acho que a engenharia, os engenheiros, vocês que estão nos estudando aí, conseguem sempre desenvolver, nós conseguimos sempre desenvolver um papel diferenciado. Porque se o engenheiro não tem medo, é muito de errar. Uma vez eu vi uma palestra na Poli, muito interessante, né? Na época eu conheci a Fabiola, não vou dizer o tempo, porque ela vai ficar chateada, mulher, não gosto de falar a idade, ela tem 25 anos, então vai ficar magoada. Mas a verdade é que nós estamos lá atrás no simpósio da Poli, porque os bancos estavam contratando muito engenheiro da Poli, os politécnicos, que era uma ofensa, e o grande debate é o seguinte: o engenheiro toma uma porrada de ação, uma porrada de decisão, e ele erra bastante, mas o número de acerto absoluto é muito maior do que talvez outros colegas. Então, as empresas preferem. Então, um quadro de ação, não dá para ficar parado, não dá para a gente ficar. Só não pode demorar muito. Né? A gente só não pode demorar muito. Tá certo? Porque toda vez que demora muito, a gente acaba perdendo o time. Dizendo, as coisas estão exponenciais. Tá certo? Exponenciais. Né? A gente demora muito, as coisas acabam perdendo
o time, né? Eu acho que isso acaba muito importante, né? Por quê? Porque às vezes a gente insiste em alguns pontos. E o Barão de Tararé, né, o Paris Torero, foi colega de turma da Fabiola, ele já nos ensinou, né? De onde menos se espera, é daí que não sai nada mesmo. A frase é minha, dele. Por quê? Porque às vezes a gente fica insistindo numa coisa. Tá? A questão da startup, ela traz vários ensinamentos. Conselho, quem puder, procurar o pessoal da Startup, não ganha jabá, não estou fazendo nada, eles fazem um belo trabalho, assisti várias palestras dele, e uma frase me chama: apaixone-se sempre pelo problema, nunca pela solução. Entendeu? Cara, se teu problema é ABCD, se teu problema é ter, putz, apaixone pelo problema. Lá, a solução, elas podem ser várias. Quando você se apaixona pela solução, você só consegue ver um caminho. E tem vários caminhos, caminhos melhores. Quando você está com um problema, você conversa com as pessoas, você xinga aquele problema com as pessoas e aparecem umas coisas mais tranquilas. Tá? E a gente precisa entender sempre, né, as causas reais dos problemas. Isso é uma coisa importante. Por isso que eu digo que é importante a gente apresentar, a gente entender, se apaixonar pelo problema. Não precisa entender as causas reais, entendeu? Sem sentar na solução. Porque a gente senta na solução, a gente busca, a gente não vai conseguir mais sair. Tá certo? Eu acho que é muito importante que a gente siga isso, que a gente consiga falar. Tá? E aí eu falo um pouco, né, de como eu me preparei. Né? Para dizer que foi planejado, eu escuto alguns colegas falar, eu particularmente não tenho essa competência, talvez por modelo mental, etc. Todos os colegas falam, não, me preparei, que daqui a 4 anos eu vou tirar um sabático, que eu queria fazer isso. Não foi muito, mas eu me formei em Juiz de Fora, em 87, eu vim para São Paulo, e aí eu fiz o mestrado na Poli, tá certo? Foi um período longo de mestrado aí que eu consegui terminar, fui orientando do professor Paulo Helene, tá certo? Passou disso, eu fui trabalhar no Grupo Lafarge, lá eu fiz um MBA de Conhecimento, Tecnologia e Inovação, a turma 7, pela FIA USP, muito bacana, onde eu fiz grandes amigos, tendo aqui, tá certo? Depois, quando eu estava no Odebrecht, eu fiz uma gestão de projetos pela FGV, muito interessante, foi uma turma dedicada lá, isso aí para poder, vem sempre ajudando, me dar essa formação. E sempre procurei participar, palestras, seminários, feiras e congressos, tá certo? Seja dos intervalos entre uma empresa e outra, onde eu fiquei por hora disponível, né, PhD aqui no doutorado, é por hora disponível, e mesmo quando atividade. Tá? E não importa. São Paulo você tem feira do ar-condicionado, você tem feira do mobiliário, você tem feira de tudo. Eu acho um absurdo que não vá. Eu acho que tem uma Concrete Show, que hoje, esse ano vai ser virtual, absurdo que não vá. O ano passado eu fui numa feira presencial chamada Welcome Tomorrow, a melhor feira que eu já fui de todos os tempos, já não tive oportunidade, privilégio de ver feira no exterior. Fantástico, sobre assuntos diversos, pessoas magníficas fazendo uma palestra. É bom para você oxigenar, para você poder pensar, você tirar uma ferrugem do cérebro, você olhar alguma coisa diferente. Isso, e a tua vida você vai vendo soluções quando você faz um somatório pequenininho. É meio quebra-cabeça de 20 mil peças, são pequenininhas, mas ela é importante, porque senão vai formar. Tá certo? Isso tudo é importante. E a gente mora em São Paulo, então tem vários. Você tem o assunto do Bracon. Quantos profissionais vão formados no Bracon? Pouquíssimos. Você tem um grupo de pesquisadores enormes, tem um grupo de alunos e tem uma lacuna no meio que o pessoal não sai. Um engenheiro, eu gostaria que você tivesse formado para isso. Não se prenda ao tapume, não acha que se vocês forem sair da obra, a obra vai cair. Não vai. Não vai, eu garanto que não vai. Aliás, ela pode andar até melhor, que vai ser um problema, entendeu? Você para de encher o saco dos caras e deixa trabalhar. Aliás, disse o cara da Status uma vez, eu já vi que ele copiou de alguém lá atrás, que é, o segredo da empresa é o seguinte: contrate gente boa e deixa ele em paz, deixa ele trabalhando. O que muitas empresas hoje não fazem, contrata os caras e fica atazanando a vida do cara até que o negócio dá ruim. Entendeu? Deixa o cara fazer a parte dele, define o que ele vai fazer e que vai lá. É importante. Palestras, seminários, feiras e congressos. Em São Paulo, isso é uma coisa chamada Simpla, SYMPLA. Tem várias palestras, 0800. Tem palestra sobre transformação digital lá no Cubo, sensacional do Itaú. Teve no Inova Bra do Bradesco. No Inova Bra do Bradesco tem o shopping lá no 10º andar, fantástico. Você se inscreve, várias apresentações. Pô, vai ter alguma que é merda? Vai, paciência, vai lá e conhecer alguém. Eu conheci várias pessoas que tem aí. Você conhece? O ano passado eu fiz com meu amigo Richard, fizemos um pé, foi na São Paulo Tech Week, nem sabia que isso existia. Fantástico, vamos ver palestras sobre robô, sobre isso. Muito bacana, você consegue ver uma outra realidade. Tem que sair, existe coisa diversa, se preparar. Né? E nunca me prendi. Acho que a mobilidade foi uma coisa importante. Sempre que eu recebi o convite, tive a oportunidade de morar, já morei em Porto Alegre, já morei em Brasília, morei na Venezuela, recebi um convite da Odebrecht, uma experiência riquíssima, mas sempre estou em vários estados, Nordeste, Sul, Sudeste do Brasil, Centro-Oeste. Então, acho que
Isso que é importante, você juntar. Apareceu oportunidades, vá nisso. Não existe lugar ruim, tá certo? Você não precisa ver. Né? E daí, eu sempre me questiono. Eu nasci em 64, formei em 87, e aí que papel eu vou ter nos próximos 25 anos? Eu conversei com o Marcelo Chama hoje é investidor, coaching, conselheiro, mentor, consultor no mercado, foi diretor da área de cimento muitos anos, Cipó, e os últimos anos no Votorantim. Uma vez conversei com ele, ele fez um curso no INSEAD, na França, isso eu conversei com ele em 2015, então tem uns 5 anos. E foi muito interessante o que ele comentou, que lá chega a conclusão que uma geração está começando, talvez vocês façam uma parte dela, que vai trabalhar suave até os 35 anos, vai trabalhar pesado até os 75 anos de idade, 75, e vai trabalhar suave até os 90. Isso porque todo mundo vai morrer com 110. E não tem previdência. Não adianta o cara querer. O cara corre para aposentar agora, é para receber mais tempo. Lá na frente esse negócio vai dar ruim. Pode ficar tranquilo. Não tem dinheiro. É só fazer contas, gente. E em conta nós somos bons. Nós não podemos ser bons em muita coisa, não. Em conta, chama de dinheiro que é melhor que muita coisa aí. Só fazer conta. Aí eu pergunto, putz, você vai ter até os 90, eu tenho 56, essa conta dele começou mais tarde, eu falei com ele, eu vou ter os 80, eu vou fazer até os 20, mais 24, 25 anos. É a coisa que eu venho pensando hoje. Qual é o papel? Estou lançando um novo projeto com o Ivo, Richard e com o Matheus aí, sobre network, etc. A PIA, Conexões, está chegando no mercado, a gente já vai lançar isso aí, bem legal, buscando outros projetos, e buscar coisa diversa. Participo da Construliga, uma iniciativa muito bacana aí na área de construção, que eu aconselho vocês, essa aí já está atuante há 5, 6 anos, um belo projeto, acho que é bacana a gente ver, tá certo? E vocês que nos escutam, estão animados para as diferentes carreiras que os aguardam? Porque no meu caso, né, nós vamos ver aqui, a mesma carreira de engenharia mudou um pouco a atividade, né? Agora tem alguns detalhes. Agora, vocês vão poder ter carreiras diferentes. O mercado vai levar para carreiras diferentes. Acho que é importante essa cabeça aberta, né? É importante ter cabeça aberta para novas formas de trabalho, para novas formas de atuar. E daí eu conto quem eu fui. E por que eu fui? Porque no passado, então eu digo, eu comecei minha carreira na Concremate, serviços. Trabalhei com sites especiais, fazendo prova de carga, controle tecnológico concreto, etc. Comecei meu mestrado lá, onde me ajudou bastante, me deu uma visão muito bacana, fazia laudo, etc. Putz, uma área legal. Depois eu fui trabalhar na associação de classe, na BCP, trabalhei no concreto, tive o privilégio de trabalhar com Arnaldo Batagim, com o Yoshiro, fui trabalhar com outros colegas, não gostaria de citar aqui para não ser injusto, tá certo? O Walter, em projetos voltados ao mercado, o Walter Frigeri, tá certo? Então, putz, me deu outra formação, outra visão de dar uma associação de classe, uma associação que tem uma relação política estratégica com um grupo de acionistas de um mercado muito fechado, que é o mercado cimenteiro, tá certo? Eu sempre brinco, né? Cimenteiro é um negócio muito fechado ali, também é um produto com mais de 100 anos que não tem substituto, então, pelo amor de Deus, né? Altamente tecnológico, né? Porque se não for tecnológico, teria substituto, ninguém consegue hoje ainda. Fui para a indústria, trabalhei no Votorantim, na parte de concreto, e tudo, e na Grupo Lafarge, na parte de argamassa, no projeto grande que tinha no Brasil na época, que hoje é a Qualimate, comprada pela nação bandeira protocolo, hoje na SICA, por sinal, depois mudou. Certo? Então, putz, aí foi na área de desenvolvimento de produtos, com interação, na área de envolver mais no mercado, foi nessa parte que eu falei do trabalho com os Demal, uma parte trazendo uma tecnologia na Lafarge para o Brasil, poder rodar umas argamassas diferentes. Construção, tive um período muito feliz na Concremate lá, desculpa, na Odebrecht, com várias pessoas, né? Mas principalmente liderada com destaque pelo Maurício Cury e pelo Nelson Tadashi. O Maurício Cury me deu a oportunidade de entrar lá. Espetacular. Então a gente foi conhecer a obra, onde eu fazia uma integração da obra com as obras de triciclo, o escritório central, levando tecnologia, diferentes tipos de obra, tá certo? Tinha oportunidade para a Venezuela, morei lá 14 meses, 15 meses, eu sozinho, e depois levei a família 1 ano. Então foi 3 meses sozinho e 1 ano a família, praticamente. Uma experiência muito bacana, tá certo? Profissionalmente nem tanto, por vários aspectos, mas uma experiência de vida, uma experiência de conhecer outra realidade, onde sempre fazendo amigos nessa jornada, que são fundamentais, é o que vai ajudar a gente a crescer. Então, essa parte. Então, aí sim, uma coisa mais de obra, mais voltada para canteiro. E fui descobrir o varejo. Né? Quando eu recebi o contato, o que faz o engenheiro e varejo? Eu falei, pelo amor de Deus, não tenho nem ideia. Quando eu fui para o grupo de PSP, que são as farmácias, eu falei, não vou dar injeção em ninguém, né? Nem aplicar supositório. Certo? E aí você tem um pacote de obras, você tem as obras
né, das farmácias, seja a reforma, tinha as reformas, projetos grandes do CD, foi estruturar uma equipe, aí no trabalho de gestão, um prazer enorme, o André Cruz, que me deu a oportunidade aí no grupo da PSP, aqui, eu sou muito grato, tá? Prazer enorme, montou uma equipe bacana, e a interação do varejo, o varejo não tem a complexidade de obra, que talvez tenha uma obra aí da Odebrecht, mas tem a complexidade dos stakeholders, porque é uma quantidade de obra muito grande. Para ter ideia, nós chegamos a nossa equipe lá a fazer 31 lojas no mês de dezembro do ano de 2018. Né? Um número absurdo, né? Envolve aí vários fornecedores, né? São vários fornecedores, vários stakeholders internos, né? Uma coisa assim, porque é uma operação de varejo, é uma operação que já começa quente, o varejo é sangue, o varejo é Luísa Trajano, para mim o ícone do varejo, define o varejo e uma pessoa, Luísa Trajano, é aquela que tem que vibrar, tem que pular, tem que gritar, essa é a carreira. Tá certo? Hoje eu sou sócio minoritário da Construída e sócio fundador da Pia Conexões, nós estamos lançando aqui, certo? Também nesse investimento, conhecendo as pessoas, sempre umas experiências legais, experiências que agregam, que enriquecem, tá? Então, é onde que você constrói o tempo. Vai dizer que foi planejado? Não, não foi planejado. Algumas mudanças foram ativas, outras foram passivas, mas o importante é que você siga o caminho e esteja aberto a ouvir. Quando você olha para trás, eu estava juntando esse material para preparar dessa forma, para conversar com vocês, assim, você vê, putz, essas coisas não foram planejadas, mas elas acabam se encaixando de algum tempo. E qual é a grande virtude? E, obviamente, tem profissionais, a grande maioria, muito mais exitosa que eu, é que você tem que estar aberto às oportunidades. Na Concremate eu trabalhei um ano em São Paulo, fui um ano para Porto Alegre, fui um ano para o Rio, um ano para São Paulo. A Odebrecht eu comecei em Brasília, morando em São Paulo. Fui de Brasília, fiquei em Brasília um ano, fui transferido para São Paulo. Fiquei um ano em São Paulo, fui para a Venezuela. Fiquei um ano e pouquinho na Venezuela, fui para o Rio de Janeiro, um projeto que era 3 meses, ficou um ano e pouco. E de lá, eu ia para o noroeste do Pará, onde nós estávamos estudando uma hidrelétrica lá, tá certo? Quer dizer, se surgisse aí o contrato, etc., tinha a possibilidade. E assim funciona. Claro, você bota as suas condições, tem que ser condições de qualidade de vida, de conforto, familiar, que te realize. Né? No grupo da PSP tinha várias lojas, empreendimentos no Brasil inteiro, né? Ou melhor, em grande parte do Brasil, mas não tem um exagero. Seria mais Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, para ser bem preciso. Então, putz, está presente com a operação, está ajudando as pessoas da operação, está do lado, está entendendo. Eu acho que isso é importante. Né? Então, eu poderia dizer para você, porque foi como a Fabíola gentilmente iniciou, é uma experiência adquirida em empresas nacionais e multinacionais em segmentos diversos. Então, tem várias oportunidades. Identifique o seu. Tá? Importante isso tudo. Qualquer mudança que você faz, valorize muito, tá certo? A relação do seu líder. Tá? Tem que ter match. Tá certo? É quase uma coisa meio de Tinder. Deveria ter até um Tinder, porque se não rolar, não existe cultura da empresa que seja maior que a relação do teu líder. Não existe decisão da empresa que seja maior que o seu líder. É ele que vai te ajudar, ele vai te ferrar. Todas as vezes que eu me senti prejudicado, vamos dizer assim, foi o líder direto. Todas as vezes, graças à sua maioria, que eu fui valorizado, que eu fui reconhecido, foi o líder. Entendeu? A gente tem que ser um bom líder e buscar os bons líderes, que nos inspirem. Tá certo? E para mim é fácil. Você sabe se você foi um bom líder ou não. Ou se, basta dizer se a tua equipe que você trabalhou tem contato com você ou não. Você mantém uma relação ou não. Isso para mim é prioridade. Tá certo? Isso para mim é fase. É um grande reflexo. Algumas reflexões para a gente encerrar. Primeiro, reforçando, nós temos que ser abertos ao diálogo. Tá certo? Não tem jeito. A gente tem que ser aberto ao diálogo, a gente tem que estar pronto a conversar, a gente tem que estar sempre disponível, tem que estar de peito aberto. Tá? Temos que definir claramente os rumos. Não dá para a gente poder ficar com informação dúbia. Tá certo? Isso é muito comum que as empresas, e às vezes até algumas lideranças, calcadas em sua insegurança, dão rumos dúbios, tá certo? Porque eles sempre acertam quem vai errar e quem está indo, tá certo? Tem que definir claramente as coisas. Tem que ser flexíveis, não dá para poder ser. Né? João não faz igual ao Pedro, que não faz igual a Maria, que não faz igual a Laura. Não faz. Tem que ser flexível. Tem que ser flexível na forma de entender, tem que ser flexível, tá certo? Em termos de religião, sempre existe aquela massa, todos os caminhos levam ao Pai. Existem formas diferentes de fazer. Tem que aprender a delegar. Aliás, as empresas faltou dizer, cada uma delas eu aprendi muita coisa. Na Odebrecht, uma coisa que é super valorizado, que tem o grande movimento, é a delegação. Né?
Você tem um poder de delegação muito grande, você tem que delegar muito grande, confiar nas pessoas. E eu disse lá atrás que a gente tinha que confiar na pessoa. Confiar para poder delegar. Você não vai poder fazer. O papel do líder é liderar, é orientar, é estar à frente. Não é ficar atrás chefiando. A fase de chefe, vamos dizer, a fase de PCC, planejamento, comando e controle, a fase do acompanhar, daquela saber o que você faz minuto a minuto, acabou, na minha opinião. Ela não tem o menor sentido. Ela não é construtivista, entendeu? Nós temos que mudar a abordagem. Tá? Não adianta ficar falando as coisas da mesma maneira. Não adianta, gente. Certo? Não adianta. Você falou de uma forma, não deu, tenta de outra, chama para conversar. Todo mundo tem coisa boa para poder extrair, poder dar. Todo mundo. Basta de poder fazer isso. Né? E quebrar paradigma. Tem que acabar de quebrar paradigma. A gente tem que quebrar paradigma. Muitas vezes a gente baseia. Não vai dar. Não posso. Não isso. Já vi assim. Né? Quando eu trabalhava na Câmara Socializada, ela falou, mas eu faço muito tempo assim. Eu quase que respondi, está na hora de fazer certo. Entendeu? Está na hora de fazer certo. Como é que vai virar uma coisa inchada é melhor do que uma coisa que foi virada um misturador de alta eficiência? Não tem sentido. Cara, para. Não tem sentido. Isso, isso fisicamente é impossível. Tá certo? Você pega concreto, o cara quer botar mais água do que podia, não pode. Ok? Tá? E quebrar o paradigma, a gente quer sempre coragem e disposição. Tá certo? Porque sempre é bom ouvir os mais próximos, né? Tá certo? Diz o Kennedy lá atrás, né? Não sabe o caminho para o sucesso, mas para o fracasso tentar agradar todo mundo. Isso é muito importante a gente ver. Tá? Diálogo tem que ser sempre exercitado. Não adianta. Tem que exercitar o diálogo, a gente tem que saber fazer, a gente tem que saber conversar, tem que buscar alternativa para construir uma conversa. Tá certo? Tá? O diálogo tem que ser franco. Né? Aqui o cara pergunta, o que você está trabalhando? Eu estive chegando. Pô, verdade, acabou. Não fique rolando, senão vira sofrência. Entendeu? Vira Marília Mendonça, vira sofrência, não dá, entendeu? A gente não está aqui para isso, pô. Passa mais da metade do tempo no trabalho, ou relacionado ao trabalho. É importante que seja franco, que seja coisa. Tá? Não pode ser unilateral. Né? O diálogo não pode ser unilateral. Tá certo? Acho que o princípio do diálogo é ele ser bilateral, não dá para ser unilateral. Né? Dá para conversar com uma estátua, tá certo? Tá? Não, entre colegas, entre pessoas com objetivo, não dá para ter truque, tá certo? Quem vai querer pescar com Moisés? Não tem jeito, tá certo? Não dá para ter truque. A gente tem que ir direto, a gente tem que ser certo, né? Não dá para improvisar sempre, tá certo? Não dá para improvisar sempre. Não adianta fazer gambiarra sempre, né? De improvisa sempre, as coisas vão se repetindo, tá certo? E é muito ruim isso, tá? Não estou dizendo uma coisa é ser criativo, usar. Outra coisa é improvisar sempre. Não dá para improvisar sempre. Tá certo? O uso de soluções tecnológicas, ele é inevitável. A construção ele é muito atrasada. Outro dia eu fiz um levantamento com a equipe da Kemp, da Bárbara lá, e do Rogério. Fizeram um levantamento para nós na empresa que eu trabalhava, com laser. Gente, levantamento cadastral, espetáculo. E aí você tem muita equipe, não, mas leva 2 dias a mais. Cara, e custa X reais a mais. Mas é impressionante, pô. Nós vamos tirar dúvida num projeto, olhando lá. Peraí, vai lá ver. Tá certo? É muito melhor você ver uma planta 3D, você vê o filme, você anda dentro da construção, pô, esse dado, olha essa ponta, olha isso aqui. Então, acho que é importante fazer inspeção de fachada. Imagina botar balancinho na definição, bota um drone, gente. Bota um drone e vai filmando em alta definição. Tem tanta coisa hoje que ele é absurdamente barato, né? Quem está ouvindo pode não entender, mas eu já num período da minha vida profissional, ter BlackBerry era motivo de status, o cara botava na mesa. Aliás, ter toca-fita TKR era motivo de status, quando saía. Carregava o negócio, era uma bandeja, pesava 12,6 kg, por isso que era muitas vezes na minha tinha um braço forte, botava em cima da mesa assim. Às vezes tinha 4 toca-fita, que se deixasse no carro, o negócio roubava. Né? Então você usava, era status. E aí montava o modelo. Pô, que coisa, sabe? Então, ter a BlackBerry foi motivo que ela tinha para mandar um PIN. Imagina, meus filhos, como os irmãos de vocês mais novos, sobrinhos, primos, seja o que for, todo mundo tem celular de pequeno, já nasce apertando. Se bobear na maternidade, aperta chupeta pelo touch, pela tela touchscreen. Tá certo? A gente não pode fugir do conflito custo-desempenho. Não dá para a gente fazer isso. Não dá. Tá certo? A gente não pode fugir. Tá certo? A gente tem que saber interpretar os sinais. Tá certo? A gente tem que ter uma visão sistêmica. Tá certo? Solução eficiente, solução é sistema eficiente, não material barato. A gente precisa ter isso em mente. A solução é sistema eficiente, não é material barato.
Não adianta ficar comprando, tá certo? Você vai fazer uma colagem de um porcelanato exterior com uma cola AC1, Masma, feita por Carlos Regatieri, vai dar merda. Vai descolar isso lá na frente. Você tem que chamar o pedreiro, vai ter chação de saco. Se o cara é casado, a mulher vai falar na tua cabeça. Entendeu? Então o marido vai reclamar porque tropeçou, porque tomou uma cerveja, botar a culpa no negócio. Não dá. Tem que ter sistema eficiente. Essa é a solução. Mesmo sob pressão, não dá para desistir. Tá certo? Não dá para desistir. Não pode ser sob pressão. Tá? Não podemos nos abater. Tá? Ok? Sempre pode haver surpresa. A gente tem que estar sempre por cima, porque quando a gente acha que está tudo perdido, tá? Pode piorar. A gente precisa entender isso. Tá? Então a gente não pode ter surpresa. A gente não pode. Tem que ter cabeça erguida, ser altivo, ser otimista para poder perseguir. Tá certo? Porque às vezes você encontra motivação. Perfeito? Às vezes a motivação encontra você. Então, é importante que a gente tenha isso. Né? Se você, muitas vezes, não resolve o problema vão resolver por você. E pode não ser a melhor forma. Eu tinha um chefe, o Álvaro Veloso, hoje um grande amigo, ele sempre falava, tinha duas coisas lá, tinham dois liderados, ele falou assim, ou vocês resolvem, ou eu entro e resolvo. Ele falou assim, eu garanto que eu resolvo. O problema é o seguinte, vocês vão dar um tiro no alvo, como eu vou com uma espingarda 12, vou dar um tiro, aí eu vou destruir muito mais coisas, que esse problema eu resolvo. Então a gente precisa ter essa visão, ok? A gente precisa ter essa coisa. Tá? E não basta olhar para o lado e copiar. Isso é importante. Aprender benchmarking não é copiar. Tá certo? São duas palavras que vocês anotaram, se me permitem aí, não me chame de arrogante, por favor. Benchmarking é aprender com o outro e networking. Vocês são duas palavras em inglês, nós temos que arrumar até um equivalente em português, mas quando não existe, fica até chique, guarde. Benchmarking e networking. Com esses dois, essas duas alavancas jogam o campo para frente, em termos profissionais e pessoais, tá? Em termos de felicidades. Precisamos sempre planejar bem, pois é fundamental que a gente caminhe na direção correta. Não adianta sair na galega. Por isso que eu defendo hoje, cada vez mais, um projeto é uma coisa que tem que ser discutida. Nos empreendimentos que vocês forem trabalhar, nas atividades, dê tempo ao projeto. Pelo amor de Deus, dê tempo ao projeto. Valorize o projetista. Não estou dizendo para pagar milhões de dinheiro, não. Tem que ser um valor, tem que pagar um valor justo, tem que dar tempo. O projeto tem que ser amadurecido, tem que ser sedimentado, tá certo? O projeto tem que ser entendido, a solução. Às vezes a gente, em termos da pressa, sai lá e vai dar cagada. Não tenha a menor dúvida. Vai dar problema. Vai dar problema. Se não se fizer um projeto de vento, vai dar problema. Tá certo? Sempre atentando para onde está indo. Né? É muito importante, por isso que é importante os famosos indicadores. Tem que medir para saber se você está indo na direção correta. Porque você pode estar indo para o lugar errado. E aí você pode se ferrar literalmente. Tá certo? Tá? Lembrando que corrigir não é problema. A pessoa da startup tem sempre essa máxima, né? Vamos pivotar. Porque a verdadeira loucura é esperar resultados diferentes e continuar a fazer as mesmas coisas. Essa frase de Albert Einstein é mais desconhecida e a gente esquece. Por isso que eu falo, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Quando você apaixona pelo problema, você consegue mesclar. Tá certo? Acostume-se a trabalhar sob pressão. A pressão faz parte. A pressão ela até nos move. A pressão ela até cria um incentivo. Ela não pode ser desumana. Ela não pode ser desleal. Ela não pode ser ambígua. Tá certo? Ela não pode ser desproporcional. Entendeu? Mas a pressão faz parte. Se deixar muito frouxo também, o ser humano, a gente acaba se acostumando. Tá? Acredite em você. Tá certo? Tenha confiança. Que é muito importante. Né? A gente escuta falar muita coisa que as pessoas vão comentando e falam assim, não, mas eu não... Sabe, será que sou eu? Cara, acredite, bote fé. Tá certo? Puta, vai no seu taco, vai que é sua, Tafarel. Porque tem que ir até o fim. Não dá para desistir. Tá certo? Porra, desistir no meio, eu não sei como não dá. Entendeu? Tem que lutar até o fim. Corre atrás, busca solução, busca alternativa, ligue para alguém. Tá certo? Network, às vezes eu uso network quando eu vou pedir emprego para alguém. Não, networking é uma relação. Network é uma rede
se insira em redes, tá certo? Se insira em redes que te faça pensar. É uma frase que eu gosto, que eu ouvi num evento que eu fui a semana passada, que é: se você você é a pessoa mais inteligente na mesa, você está na mesa errada. Tá certo? Você está na mesa errada. Acho que é muito importante isso. É muito importante que a gente siga, que você esteja isso. Entendeu? Não desista nunca, tá? Apenas não cochile no campo de batalha. Tá certo? Aí, gente, não dá para entrar no octógono e bater selfie, né? Ok? Vai tomar porrada. Não tem jeito. Né? Tem a frase aí, no casamento é a única guerra que você dorme com o inimigo. Ok? Guarde isso. Tá? Então, não cochila no campo de batalha. Não dá para a gente seguir nisso. Não dá para a gente ficar. Só fazemos aquilo que repetidamente existe melhorar. Isso que é importante, não tenha medo de errar, tem que melhorar. A busca da excelência deve ser o objetivo, e sim um hábito. Então, isso é Aristóteles, menino novo. Outro dia estava aí, pulando, tá certo? Então, é importante, entendeu? É importante. A gente tem muita palavra que a gente usa. Eu detesto buzzword, detesto modismo. ISO 9000, não sei o que, ISO 14000, não sei o que. Começa a botar muita etiqueta, para esse negócio não funciona. Mas a gente coloca esse processo assim. Então, você tenta. Então, na startup tem aquele negócio, pivotar. Pivotar, errou, muda de lado. Não insiste. Apaixone-se pelo erro, nunca pelo problema. Apaixone-se pelo problema, desculpa, nunca pela solução. Deixa eu corrigir. Apaixone-se pelo problema, nunca pela solução. Não apaixone pelo erro, não, é cagada, né? Mas apaixone-se pelo problema, nunca pela solução. Errou, paciência, só não erra quem faz. Eu lembro quando eu brincava em concreto, vivia dando problema. Aí alguém, um dia, eu comentar, eu falei assim: a única pessoa que eu conheço na minha relação próxima que não errou de concreto foi meu pai. Ele falou, ele nunca fez um método de concreto, nunca errou nada. Tá certo? O restante, gente, tá aí. Mas tem que ter humildade. Saber que errou, vamos acertar. Perfeito? No corre do dia a dia, lembre-se, busque equilíbrio mental. É fundamental. Tá certo? Busque equilíbrio mental. Isso é uma coisa importante. Tá certo? Nunca perca. Esses momentos mais difíceis, tá? Você não está sozinho. Lembre-se, você não está sozinho. O concreto armado resiste porque o concreto está junto com a armação. Essa é a verdade. Ok? Eu agradeço a atenção de vocês. Sempre encerro meus 3 grandes projetos que eu falei. A Laura, o Lucas e a Luísa, que aqui alguma coisa travou no meu computador. Então, eles voltam aqui. Ok? Muito obrigado. Desculpa, Fabíola, eu fiquei sem relógio. Eu só vi pelo sino aqui, eu acho que deu 6h30, foi isso? Não. Certinho, 6h30. Eu escutei a sino na igreja aqui. Tá certo? Perfeito, Regatieri. Foi muito legal, muito gostoso. Eu acho que a ideia era essa mesma, né? Ser um bate-papo e animar esse pessoal e quais são os nossos desafios, né? É lógico que eles saem com uma bagagem técnica enorme. E aí, como é que a gente transforma essa bagagem técnica em ação? Eu acho que é o principal, né? Como é que a gente faz engenharia de verdade, como é que a gente tem o lado humano de verdade? Eu acho que era tudo isso, e você cumpriu exatamente o que a gente imaginava para isso, né? Agradeço demais, tá, Regatieri? É isso, um prazer, eu que agradeço o privilégio. Algumas dúvidas aqui. Na verdade, eu perguntei numa hora que você falou do BDI, eu não sei se todo mundo sabe o que é, você brincou, é o B de BDI. Conta para ele. Benefícios, né? Benefícios, despesas indiretas. É o B. Nós temos, muitas vezes, Fabíola, que eu deparei, as pessoas acabam assim, falando, as empresas têm, e algumas formas de gestão, vamos botar a empresa aqui, a empresa não existe, né? Existe são pessoas. Tem uma gestão baseada, vamos cortar custo. Se você for olhar a teoria dos limites, né? Qual a melhor forma de cortar custo? Fecha a empresa, né? Você não gasta mais nada. Você não vai faturar, mas só um detalhe, tá certo? O que você precisa fazer, eu aprendi com vários gestores, e eu vou citar aqui algum deles, por exemplo, como tinha o Maurício, algumas discussões do Odebrecht Rica, você aumenta o lucro, você aumenta o resultado. Então, você precisa investir. Muitas vezes na construção, a gente quer usar o material vagabundo, que é mais barato, contrata o empreiteiro, que não tem a menor condição, contrata o Zé das Couves, compra uma cerâmica de terceira, para falar dos materiais mais comuns. Tá certo? Não traz uma porta pronta, traz uma porta
bota um tapo que a madeira já está mais verde, e lá na frente, poxa, para economizar. E na frente você não está agregando benefício, entendeu? Não dá. Perfeito. Então, ok? Essa é a minha visão. É uma visão só, tá? Sim, mas eu acho que é uma visão muito real, né? E assim, Regacheri, o que é muito legal, é uma visão que você já vivenciou em todas as pontas da engenharia, né? Então, a hora que você estava com Creteira, você era um fornecedor. Na hora que você estava no laboratório, lá no controle tecnológico, você estava avaliando o fornecedor. Na construtora, você estava executando, a chegar no ponto do usuário, né? Então, eu acho que é legal isso, é uma visão, assim, holística, né? Total. Eu gosto bastante. Aí o Vinícius também fez uma pergunta aqui para a gente. Um monte de gente pergunta cadê o formulário, porque a palestra vale nota de participação ou presença. E aí eu não vou dar. Ficou no meu computador, não vou dar. Então, foi sem querer, mas na verdade só quem está com acesso direto a YouTube consegue, mas já está lá o formulário, tá, pessoal? Aí o Vinícius pergunta assim para a gente: o ano que vem teremos a revisão do plano diretor em São Paulo. Gostaria de saber até que ponto essa revisão pode beneficiar o mercado da construção civil. Você tem... Ele pode, eu não tenho conhecimento, mas todo um plano diretor, Vinícius e demais colegas, ele pode prejudicar ou beneficiar, vai depender do que ele vai fazer. Tá certo? Hoje eu estava vendo tem uns memes na internet, né? E como eu falei de Juiz de Fora, tem um cara candidato lá de Juiz de Fora, ele diz que o problema de Juiz de Fora é que é muito espalhado. Se ele fosse mais concentrado, tivesse menos periferia, era melhor. Achei sensacional. Que decisão de maluco, porra, a cidade já existe. Então, o plano diretor, ele visa tirar umas aberrações. Se ele for bem feito, ele sempre vai incentivar você ter uma construção mais dirigida para áreas, e aí você envolve tanto habitação, quanto comércio, quanto indústria, ele consegue, como é que diz, tratar de uma forma mais harmônica. O que eu tenho visto, é uma opinião pessoal, é que essas discussões depois elas são politizadas, como está sendo o caso da uma vacina A, B, C, D. Aliás, ontem eu escutei fantástico. O povo não quer saber se a vacina é do fulano ou do ciclano, ele quer saber da vacina. Tá certo? Não é isso? Que é o que está matando a gente, né? Está matando de fome. Vai morrer mais gente de fome do que de coronavírus. Não é isso? Isso é um dado que vai surgir aí. Tá certo? Ou de desespero, somando fome, desespero, etc., vai matar mais que o próprio Covid. Então, o que eu acho é que é uma ferramenta muito grande para poder você nortear a construção da cidade e desenvolver polos que estão abandonados. São Paulo, você anda em São Paulo, você fica surpreso. Estou falando de São Paulo. Sim. A gente mora aqui. Você fica surpreso, né, com algumas áreas como tem oportunidade de crescer e outras áreas como estão extremamente adessadas, que não tem mais condição. Isso. Tá certo? Quer dizer, obviamente isso tem que estar alinhado com um plano de metrô, um plano de transporte público, que funciona muito bem na bolha. Putz, a gente mora na bolha, o Marquês fica na bolha, eu moro na bolha, você mora na bolha, no centro, assim, mas nós somos cercados por um transporte urbano. Eu usei no último ano aí bastante, antes da pandemia, vamos tirar esse período assim, obviamente, mas é um espetáculo, entendeu? Funciona bem. Claro, assim, horário de pico, etc., é mais complicado, alguns vazios de metrô. Mas eu acho que é uma oportunidade boa, não boto fé. E, lamentavelmente, mas eu sou mais cético que a gurizada que é nova aí, eles têm que ter mais esperança que eu. Eu vejo que é politizado aí, como é uma discussão do SEASA. Não tem discussão mais absurda para São Paulo que é o SEASA, tá certo? O CEAGESP, desculpa. Não tem discussão mais absurda. Tá certo? E ela está agarrada nos interesses políticos. Se fosse o interesse da cidade, o interesse dos comerciantes, o interesse de tudo, já tinha vazado já faz tempo, né? Na Vila Leopoldina. Mas fica ali uma discussão política prejudicando a cidade. Perfeito. Quer dizer, mas o que eu saiba, a gente também consegue dar palpite no plano diretor, né? Ele fica, pelo menos assim, aberto para a população. Vai para a discussão pública, vai. Só que depois vai para a parte política resolver, né? Então, Vinícius, se você puder ficar atuante, você pode, assim, se tem coisas interessantes ali para engenharia, porque sempre tem coisa para engenharia, né? Porque todo plano diretor mexe com construções na cidade. Só que a gente tem que saber se são construções adequadas efetivamente todo, né? Em região, porque você não basta hoje. Você botar uma construção, você tem que chegar com água, luz, esgoto, internet, tem que chegar com a fibra ótica. Não dá para você pensar que vai fazer uma internet, né, no descaro, acho que nem existe mais, mas você não vai, pô. Então tem que chegar um cabo, né,
uma fibra ótica, você tem estrutura, isso vai chegar junto, isso vai caminhar junto. Né? Eu fui visitar uma fábrica de cimento, bem longe. Essa fábrica de cimento ficou pronta e parada 10 anos porque não chegou a linha de transmissão de energia, lá no norte do Brasil. É um absurdo, quer dizer, trazendo para a realidade, como é que eu vou construir um conjunto habitacional num lugar que não tem transporte público? Quer que o cara ande de helicóptero com o cacete? Porra, não dá. Entendeu? Vai botar a linha de ônibus, vai levar até o metrô, vai ter um terminal. Tá certo? Perfeito. Tá bom, Regatieri, eu acho que era isso. Agradeço demais sua participação aqui com a gente, eu acho que foi bem gostoso, foi um bate-papo bem legal. Fica gravado, né, e fica no YouTube, então, para quem não teve a oportunidade de assistir, pode assistir a qualquer momento. Agradeço ao Caio, que sempre nos ajuda aí na... Nota 10, Caio, obrigado, ajudou a tecnologia. Eu peço desculpa na semana passada, Fabílio, eu que agradeço a generosidade de todo o convite, estou à disposição. Se alguém tiver uma dúvida, que eu puder contribuir em alguma coisa, para mim é sempre um prazer. Meus dados estão disponíveis, estão no LinkedIn, qualquer coisa que me achar, é só me cutucar aí, que eu estou um prazer. A Fabíola tem meus dados aí, então é um prazer. Tá bom? Nosso consultor permanente, né, Regatieri? Isso, poxa, não tenho competência para tal, mas estou disponível, tá bom? Tem. Então, tá bom. Obrigada, viu? Obrigada por aceitar. Que isso. E vamos sempre nos falando. Até logo. Tá joia. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.